eu sou a Isaura Kanda, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou mostrar um tutorial de maquiagem para vocês, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa para vocês, porque no vídeo passado mostra que vai ter um outro vídeo. Só que infelizmente, como alguns de vocês já sabem que me acompanham no Instagram, infelizmente eu perdi esses vídeos, os vídeos que tá lá no destaque, que ia ser o próximo. Eu perdi, eu editei tudo muito bonitinho, já estava pronto. Só que infelizmente eu perdi, apaguei todos eles sem querer, inclusive na lixeira, então não tem mais como recuperar. Mas enquanto isso, eu vou deixar vocês aqui com um tutorial. Então eu já vou aparecer aqui com a minha modelo, linda, maravilhosa. A minha modelo de hoje é a Karine e eu já limpei muito bem o rosto dela e agora eu tô colocando o hidratante. Vou deixar esse rosto bem hidratado antes de começar a construção da pele. Agora sim, eu começo a construção dessa pele. Misturei duas bases para ficar no tom da modelo e vou aplicando delicadamente a base no rosto da modelo, até cobrir todo o rosto de forma uniforme. Agora sim, eu venho com o corretivo para iluminar as partes que eu quero que fiquem em evidência. Ou seja, a gente vai usar um corretivo com um tom mais claro, um pouco mais claro que a base. E vou colocar esse corretivo nos pontos que eu quero que fique iluminado. Eu tinha usado uma esponja um pouco maior para deixar esse corretivo mais homogêneo, mais natural, e depois vim com uma menor só para dar o acabamento, para dar um efeito mais natural e para ter essa junção da base com o corretivo. Agora sim eu vou fazer o contorno. Usei o Beta Velvet da Bruna Tavares, o Toffee, e coloquei nas partes que eu quero aprofundar, no caso que eu quero deixar mais para trás. Vou trazer o contorno também para esse canto do rosto e vou bater delicadamente com a esponja e vou unindo essa parte com a parte de cima que eu fiz. Em seguida vou fazer o contorno
do nariz com pouquíssimo produto para ficar bem delicado, para não ficar um nariz super fortão. Então tenha cuidado aí com o produto, com a quantidade de produto que você vai usar. Aí eu peguei uma esponjinha pequenininha e vou dar batidinhas leve para suavizar o contorno desse nariz, para não ser algo muito forte e seja aquela coisa que aparece logo de primeira. Em seguida, eu venho com um pó facial para reforçar esse contorno e vou esfumando, colocando ele e esfumando. Gente, agora vamos selar essa maquiagem para a maquiagem continuar intacta até o final do dia e você continuar poderosíssima. Vamos selar a maquiagem com pó translúcido, colocando nos pontos que você iluminou, usando um pincel mais achatado. Você vai retirando o pó translúcido e colocar nos pontos que você iluminou, dando batidinhas nesses pontos. E depois é só fazer a retirada desse pó com outro pincel chanfrado. Agora eu venho com blush e eu usei um tom pêssego, então ele não vai aparecer muito, porque eu quis que ficasse mais delicado, mais natural, mas você consegue ver aí delicadamente e suavemente, você consegue ver um pouquinho. Agora vamos ao iluminador, colocando obviamente nos pontos que se quer iluminar, um pouquinho acima do blush e um pouco em cima do próprio blush. Não sei se deu para entender, um pouco em cima do próprio blush e um pouquinho acima do blush a gente coloca esse iluminador. Agora vamos para o olho, mas antes disso vou dar uma retocada na sobrancelha com uma sombra de sobrancelha mesmo e vou ajeitando, colocando só nos pontos que eu achar que tem falhas, só para preencher essa sobrancelha. E só assim é que eu venho com corretivo e pego uma quantidade pequena e vou espalhando até que ficar bem espalhado em toda a pálpebra e não ficar algo muito volumoso ou parecendo que tem corretivo em cima do corretivo. Então tenham cuidado para espalhar bem esse corretivo em toda a pálpebra. Pronto, tá bem espalhado o corretivo. Eu coloquei um pouquinho de pó translúcido por baixo do olho para caso se sujar, vai ser fácil de tirar essa sujeira. Eu vim com um tom de rosa e vou aplicando esse rosa
fazendo uma curva em cima da pálpebra fixa e para a pálpebra móvel. Vou aplicando e só depois é que eu vou esfumar essa cor, essa sombra. No côncavo, na divisão do côncavo, eu venho com um tom mais escuro e vou esfumando ele até que ficar no tom que eu quero. Eu quero dar um tom mais escuro nessa cor rosa, então eu vou trazer bastante o tom escuro que eu usei. Primeiro usei um pouquinho, um rosa mais escuro e depois vim com um marrom escuro por cima na divisão do côncavo. Então, isso vai a critério de cada um. Se você quiser deixar do jeito que tá, vai colocar uma outra cor, tudo bem. Mas eu quero que tenha uma profundidade no côncavo. Então, eu vim com esse tom de marrom escuro e fui esfumando para ficar bem certinho, para ter esse degradê entre o rosa e o marrom. Bom, agora sim eu vou pegar um corretivo para fazer o nosso cut, né? Como tá na descrição do vídeo, o nosso olho é um semi-cut crease. Então eu peguei um corretivo e vou colocando, começando a fazer o cut a partir do cantinho do olho e vou puxando até o final, um pouco, não totalmente no final do olho, mas um pouco depois da direção do ponto alto da sobrancelha, é onde você para o teu semi-cut crease. Eu vou deixar aí bem lento para vocês verem como é que eu vou fazer esse cut crease, tá bom?
Primeiro eu coloquei um iluminador bem na pontinha do olho, no canto interno do olho. Você pode colocar uma sombra branca, mas dessa vez eu preferi colocar um iluminador no canto do olho. Depois eu vim com uma sombra bege e apliquei em todo o canto, em toda a pálpebra que ficou ali em branco com corretivo. Eu apliquei a sombra bege, porque eu não quis usar muitas cores, porque como eu já usei duas cores bem fortes no exterior desse cut crease, então na parte interna eu queria usar só duas cores e deixar ele mais leve. Quer dizer, não vai ficar tão leve porque as cores de fora são bem fortes, então para a parte interna ficar um pouquinho mais leve e não ficar tão pesado quanto a de trás, eu preferi usar o branco e o bege. A mesma sombra que eu usei, a mesma técnica, né, que eu usei nesse olho, eu fiz no outro. Aí depois eu vim com o delineador em gel e fui aplicando para fazer um delineado gatinho, super top. Então eu comecei o delineado na parte interna do olho e levei para fora. A direção em que você tem que fazer o delineado é bem na direção da sobrancelha, um pouquinho no canto. Não vai juntar a sobrancelha com o delineador, pelo amor de Deus. Mas você pode levar o delineado bem na direção da sobrancelha para ficar perfeito. Na parte inferior do olho, eu usei um batom rosa, no tom da sombra que eu usei em cima. Esse batom eu coloquei abaixo da linha d'água. E depois eu peguei um pincel fino e fui esfumando esse batom. Na linha d'água, eu coloquei um delineador em gel preto e em seguida fiz a aplicação dos cílios e deixei secar. Agora sim, eu venho com um batom. Eu vou usar um batom nude, já que o olho é bem... A cor é bem forte, né? O rosa aqui eu usei no olho, eu quis que fosse assim forte. Então eu venho com um batom nude pra ficar mais uma maquiagem mais neutra, pra não ser tão forte tanto no olho como na boca. Agora sim, a nossa maquiagem está pronta, a nossa modelo está pronta e ficou top, ficou lindo, maravilhoso. Dê uma olhada, ó. Esse olhão ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Ó.
Então, esse foi o tutorial dessa semana. A próxima semana vamos ter um outro tutorial. E também eu vou tentar recriar o vídeo que eu apaguei sem querer, que eu perdi. Porque estava muito top, muito top mesmo. Vocês iam gostar. Então eu vou tentar recriar esse mesmo vídeo e depois eu posto aqui. Para qualquer coisa, é só vocês me acompanharem no Instagram, para vocês terem mais informações sobre as maquiagens que eu posto aqui. Inclusive, se vocês gostaram da maquiagem que eu estou hoje, porque eu gostei. Eu gostei, amei, achei linda, maravilhosa, eu gostei. Então, se vocês gostaram, é só ir no Instagram, no meu Instagram, @candamakeup. Seguir, primeiramente, seguir, né? Seguir e depois dar uma curtidinha, um like nas minhas fotos e comentar, tá bom? E aguardar outras fotos que eu vou indo postando, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima. Um detalhe muito importante, vocês não podem esquecer. Subscreva no canal, compartilha, deixa seu comentário e curte, tá bom? E até a próxima, até o próximo vídeo. Prometo que na próxima eu vou trazer mais um vídeo especial para vocês. Fiquem ligados. Beijinhos da Canda. Subscreva no canal.